Retomei. Mudei até de lugar aqui da casa. Vamos ver. Já já a gente começa esse café, se der também, né? Porque às vezes não rola. Sabe que tem umas coisas diferentes aqui? Achei bem interessante, ó. Ó. Vou ficar testando até a Ju aparecer. Olha, eu de desenho animado. Vou fazer uma story assim. Oi. Ju, você tá me vendo? Eu tô aproveitando essa oportunidade de Facebook para testar filtros. Você tá me ouvindo melhor agora? Agora eu tô te ouvindo melhor, tô te vendo também. Super Você tá vendo os meus animada. olhos? Eu tô te vendo Adorei. super desenho animado. É isso aí, a gente tem que se divertir. Esse negócio de ficar sério não dá não, hein? Ai, muito bom. Adorei. Vamos fazer mais por aqui, porque foi bem legal. Gostei do filtro. Se o assunto ficar difícil, a gente já põe um filtrinho e pronto. Isso, boa. Então vamos lá, né? Falar sobre o nosso tema, tomar nosso café com afeto. Tomar nosso cafezinho com afeto. Para quem não acompanhou as outras, nós temos feito encontros semanais do Café com Afeto, às 8 horas da quinta-feira, que é para falar um pouquinho sobre as relações, né? Tanto eu quanto a Ju, a gente adora falar das relações, porque a gente acredita que é a base de tudo, que nós humanos não vivemos sozinhos, né? Tem os ermitões que dizem o contrário, mas a gente acredita que um mundo melhor é um mundo com relações saudáveis. E esse mês a gente, agosto, que acabou ontem, antes de ontem já, hein? Olha como tá rápido. Que a gente refletiu muito sobre as relações tóxicas, né? Inclusive com a instrutoria que está rolando essa semana, todas as noites às 20 horas. E ainda dá tempo. Hoje é a última aula e tá uma delícia. A gente vai falar de caminhos da conciliação. Mas a gente já falou sobre relações tóxicas, personagens, humilhação e muito mais. E aí, Gil, você ficou feliz depois que acabou o encontro de ontem? Como é que tá? Fiquei super, assim, e até eu fui, quando eu terminei, fui dormir com a sensação de missão cumprida, sabe? Ai, que coisa boa, né? Que diferença. Eu até vi um post seu falando sobre uma questão de produtividade ou procrastinação, alguma coisa assim, e eu fiquei pensando, nossa, às vezes a gente procrastina com a falsa ilusão que vai se sentir bem, né? Que vai adiar um pouquinho aquele trabalho. Mas quando a gente faz, é tão gostoso, né? Foi muito bom. E quero avisar, né? Você deu o recadinho que a gente fez as aulas essa semana. Hoje vai ser a última, mas ainda dá tempo de assistir a aula de ontem, porque eu mantive ela pública lá no meu canal do YouTube. Então, quem quiser acessar, pode entrar lá e assistir a aula de ontem. A gente fez um belo resumo sobre as aulas 1 e 2, então vocês vão conseguir acompanhar super bem a aula 4 também, que vai rolar hoje. Nossa, excelente lembrete, porque às vezes o horário pode não favorecer algumas pessoas e de repente já coloca a aula gravada, vai acompanhando. Nossa, o grupo está muito aquecido lá também, né? Eu acho que as trocas que nós temos tido estão muito ricas. Eu recebi mensagens assim particulares além do chat
Então, assim, tem uma boa mobilização sobre o tema. Eu acho que, de certa forma, a gente está conseguindo conversar de uma maneira muito simples e muito direta com as pessoas sobre isso, né, Ju? Uhum, sim, porque esse é o maior desafio que a gente tem, né, enquanto instrutora desse instrutoria, que é tentar traduzir da forma mais simples possível um assunto tão difícil e tão complexo. Ontem a gente falou sobre violência, né? Anteontem sobre humilhação. Então, assim, são temas que só da gente, assim, a gente evita falar e quando a gente traz para a conversa, a gente percebe que existe um certo receio das pessoas, né? Porque é fácil a gente contar histórias a respeito das desgraças que a gente vê por aí, mas quando a gente se aproxima disso, fica muito complicado, né? A gente sente no nosso corpo, a gente sente a dificuldade que é abordar esse assunto. Então, a gente está tentando fazer isso de uma forma bem tranquila e didática. É verdade. E você tocou num ponto aí que eu achei bem legal. O quanto as palavras têm força e quanto algumas palavras são tão impactantes que a gente não quer nem mencionar. Então, para a gente poder realmente trazer uma abordagem muito carinhosa, né, muito afetuosa, já que a gente está falando de café com afeto, realmente é porque a gente acredita que tem palavras que se tornaram, de certa forma, até tabus, né? Porque quando a gente vai falar de humilhação, só a palavra ela já é muito grande, né? Humilhação, e você fala, nossa, sério, é desse jeito? Né? Violência, só a palavra ela já remete pra gente sensações e emoções muito amplas. Então, a gente precisa, sim, usar com o maior afeto possível para falar sobre isso, o que está aí dentro, o que está incluso, porque a gente já pensa em algo extremo, mas tem várias coisas que acontecem antes que também pertencem à definição. A gente até falou ontem, né, de violências ocultas, quer dizer, pequenos gestos que já são, sim, violentos, já geram impactos ruins nas relações. E também o oposto disso, né? Porque quando a gente conversou muito sobre a força e o quanto a força é uma palavra que nos remete a algo bom, algo de energia, mas também tem ali uma percepção que às vezes pode não ser tão bem utilizada, né? Uhum, sim, é isso aí. Eu acho que a gente podia levantar alguns pontos, né? Eu assisti às aulas para a gente conseguir trazer para cá alguns comentários, algumas reflexões mais importantes. Nessa Acho que a Ju travou, será que semana, nessa deu uma semana, travadinha? ah, é? Tá bom. E nessa semana também abri algumas caixinhas de perguntas lá no Instagram e surgiram alguns comentários bem interessantes. Uma coisa que me chamou bastante atenção na primeira aula foi sobre as características tóxicas. E isso é uma coisa que você traz bastante no seu trabalho, né, Fran? Vamos contar para eles o que que é, porque a gente fala do comportamento tóxico, é mais fácil da gente entender o que que é um comportamento tóxico. Agora, o que que são essas características tóxicas? As características tóxicas, elas estão muito relacionadas ao impacto que tem sobre a pessoa. Então, e isso é facilmente percebido com a sensação no corpo. Então, a gente usa muito na constelação a questão de percepção corporal. Então, assim, se você está vivendo algo que te gera um peso nas costas, nos ombros, um aperto na garganta, né? Um frio na espinha, uma pressão no peito, né? Às vezes até um leve tremor. Foi muito isso que a gente explorou nas aulas, né? Como que o corpo reage diante de uma situação.
Eu até dei um exemplo e vou reforçar aqui, de quando você tem ali algo muito importante para apresentar no seu trabalho e de alguma forma você, dependendo da audiência, você faz aquilo numa boa, mas dependendo de alguém que esteja lá, você já fica tensa, já fica se sentindo oprimida, né? O corpo responde desse jeito. Isso já é um sinal de que tem toxina por aí. Então vale a pena Uhum. essa conexão com o próprio corpo, com as próprias emoções e percepções, né? E, Fran, isso está relacionado com a nossa personalidade? Existe a possibilidade de uma pessoa ter uma personalidade tóxica? Boa pergunta. O que a gente pode dizer é que a gente tem toxina nas relações e toxina nas nossas ações também, né? Agora, falar que uma personalidade é 100% tóxica ou ela é tóxica ou não, aí a gente já começa a entrar num pré-julgamento, né? O que a gente tem que olhar é a característica, é aquele comportamento específico. E aqui acho que vale destacar, né, Ju, que a gente não está falando de questões patológicas, de doenças, né, de síndromes, que aí a gente vai para um outro caminho, a gente vai para um caminho da medicina, a gente vai para um caminho de realmente de uma disfunção. Aqui o que a gente está falando é do comportamento. Então, não dá para a gente dizer que aquele tipo de pessoa, aquela personalidade, ela é tóxica, porque se a gente for falar bem a real, tem toxina em muitas características de muitos comportamentos de várias personalidades, né? Legal. Você está falando aí, eu estou pensando nessa questão, né, do nosso processo de construção de conhecimento, porque todas as vezes que uma coisa nova se apresenta, é, é um instinto a gente ficar com medo, se sentir angustiado, porque é novo, né? Isso coloca a gente numa condição de estresse, assim, vou dizer. Então, é de alerta, né? Não é nem de estresse, é um alerta diferente que você fica pensando, nossa, o que que eu vou fazer? Tenho que ser rápido, como que eu vou lidar com isso? E essa condição, ela é muito natural quando a gente é bem criança, porque as crianças lidam com as situações da vida, né, de uma forma muito mais espontânea e com muito mais presença. E daí a grande diferença dos adultos. Agora, para a gente, acaba sendo um pouco. A gente vai mais para a reação. Então, a gente tem medo de sentir aquele medo e fica apavorado, né? Já tenta controlar tudo para não deixar o pior acontecer. Quando isso acontece, a gente cai numa coisa que a gente chama aqui de campo tenso. Então, você estava no seu campo relaxado, você estava super bem, tranquilo, de repente algo novo se apresenta e você vai para o seu campo tenso. Aqui existe toxicidade. Então, nesse campo tenso é onde a gente precisa ficar mais atento e tomar bastante cuidado com essas toxinas, né? Com quanto que isso vai interferir na nossa capacidade de tomar decisões, nas escolhas que a gente vai fazer. Agora, enquanto nós estamos no nosso campo relaxado, aí não, aí existe aqueles três elementos que a gente falou nas aulas, né? A paz, a tranquilidade e a leveza, certo? Que delícia! Você está falando dessas sensações que são o contraponto, né, da toxina. Então, quando a gente tem a paz, quando a gente tem a leveza, quando a gente tem ali uma satisfação de estar com a pessoa, né, ou de estar naquela relação. Porque a gente não está falando só de relacionamento amoroso, né? Eu dei o exemplo agora há pouco de uma relação de trabalho, a gente pode estar numa relação com amigos, a gente pode estar uma relação dentro da família, enfim, a relação, seja ela qual for, ela pode te trazer algo bem pesado, bem angustiante, e ela pode te trazer essa leveza, essa alegria. Então, perceber quais são
as formas de atingir um estado e outro, deixando isso cada vez mais consciente, é o primeiro grande passo, por assim dizer, para a gente começar a colocar saúde nessa relação, né? Então, acho que isso é bem legal. Você citou do controle, que foi algo também que a gente abordou nessas aulas, e o quanto, na verdade, a gente precisa descontrolar, né? No sentido mais leve da palavra, porque a gente fica, às vezes, a gente aprende um pouco isso, eu acho, né? Que a gente tem que controlar, que a gente tem que garantir o todo, até por uma questão mais básica do ser, mas quando a gente está falando de uma relação que envolve toda a expectativa que o outro tem, toda a necessidade que o outro tem, vai ficando algo muito complexo. Eu não sei se as pessoas têm noção, porque esse mergulho, ele traz muito isso, né? A visão, o entendimento da complexidade dessa relação, do que é uma relação, porque é você, é o outro, é a própria relação que acaba atuando como algo independente, uma vez que tem as necessidades, as expectativas, os desejos de cada um e como que você faz para funcionar na conexão. Uhum. Então, a gente tem realmente um organismo bem complexo por aí, né? Interessante. Vou trazer aqui outro ponto, tá? Que é a questão dos personagens ou das máscaras que nós falamos na aula um e na aula 2. A pergunta era assim, essas máscaras, esses personagens, eles são confortáveis em algum momento antes de se tornarem tóxicos? Quando a gente acabou abordando um pouco isso no curso, que tem assim, a gente tem os vários personagens tóxicos, né? Então, as características, então tem aquela pessoa que fica muito explosiva, tem aquela pessoa que fica muito indiferente, né? Pessoa iceberg fica ali totalmente neutra, gelada, indiferente aos movimentos. Tem a pessoa que fica arrasada, é, com as emoções muito ali, a flor da pele, então você não consegue, muitas vezes, chegar numa conversa direta, por assim dizer, numa comunicação direta, que a comunicação não é só a fala, né? Mas, e aí o que a gente acaba fazendo como contraponto? Criando as máscaras. São as máscaras para poder conviver com pessoas assim. Então é algo como dizer, eu quero viver essa relação e eu vou colocando aqui, testando roupagens e máscaras para poder realmente ficar bem com essa pessoa, ficar bem nessa relação. Então, algo que a gente acabou enfatizando bastante é, por um lado, você tem essas personas da, da toxicidade, né, que geram essas toxicidades, e do outro são as máscaras para poder lidar com isso. Qual que é o resultado? Vamos falar já. É a gente se distanciando cada vez mais da gente mesmo. Então a gente começa a abrir mão do nosso autocuidado, da nossa satisfação, do nosso bem-estar, em função do externo, em função do outro. E aí não é legal, né? Não dá bom, como dizem, no final da história, porque está desconectado da gente, vai ter um preço. Sim. É, sabe que quando a gente estuda o comportamento humano, né, e a forma como o ambiente interfere nesse comportamento, né, a nossa interação, a nossa relação com os espaços, a gente fala bastante sobre essa questão do, não do personagem que a gente veste, porque a gente trouxe isso para um contexto bem em relação com pessoas, né, mas com o todo, assim. Então, que muitas vezes, para agradar o contexto, para você se sentir confortável dentro de um contexto, você acaba usando uma roupagem diferente da sua para você ficar mais confortável. E aí,
né, voltando para essa pergunta, complementando a sua resposta, na verdade, existe sim um momento que essa escolha te deixa confortável. Mas a partir do momento que você usa isso muitas vezes, é como se essa roupagem fosse ficando desatualizada, né? Porque ela causa esse distanciamento que a Fran acabou de comentar e ela vai gerando muito desconforto. Assim, a gente começa a usar mais por proteção do que com o intuito que ela tinha sido escolhida. Então, pode ser que ela seja, te leve para um lugar confortável antes de se tornar tóxico, mas a partir do momento que você usa aquilo como se fosse a sua verdadeira identidade, aquilo já se tornou tóxico. É muito simples, né? É muito rápido cair no tóxico e sair daquela zona de conforto. Com certeza, isso tem que, é muito sutil até essa virada de chave, e quando a gente começa a se distanciar da gente, a gente perde o que realmente importa. Então, quando a Ju fala do se acostumar, né, eu sinto do lado de cá que é um pouco assim, ah, mas eu já não sei mais o que eu quero, né? Eu já não sei mais do que o que realmente me importa. E é muito comum isso, né? Você está numa conversa com algumas pessoas e daqui a pouco você fazer uma pergunta, mas o que você quer para você? E Uhum. a pessoa não consegue responder. Então, se você tiver, de repente, percebido isso como uma resposta, não, eu não sei o que eu quero, o que realmente vai me fazer bem, liga o seu alerta, porque pode ser que você já se acostumou tanto com algo que até não está tão bom, mas você já não consegue mais dizer o que você quer. Então, vale ficar esperto e fazer esse caminho para Uhum. descobrir, né? Legal. Eu vou emendar numa outra que eu achei super interessante também, que estava falando sobre o apego. A gente falou ontem, né, sobre essa questão do apego, e uma pessoa trouxe esse ponto, assim, né, a importância de trabalhar o desapego a essas máscaras e esses personagens. E aí a reflexão foi assim: quem sou eu e quem é esse personagem? Porque chega uma hora que a gente usa tanto, porque existem personagens que a gente adota quando a gente é jovenzinho, né? Quando é criança e quer tentar agradar o adulto, ou quando está na escola e sente que precisa ali fazer algum movimento diferente e não encontra dentro de si, né? Então, eu achei interessante esse aspecto também. Quem sou eu e quem é esse personagem? Como que eu consigo identificar? Repete essa última frase, Ju, que ficou bem baixinho. Tá bom. É assim, apego aos personagens. Quem sou eu e quem é esse personagem? Então, acho que é um pouco disso que você falou agora, né? A gente, e que a gente acabou de comentar aqui, né? Esse apego e o desapego são coisas muito importantes, como alerta, porque existe sim uma facilidade da gente estar muito apegada a algo e acabar se confundindo sobre o que a gente realmente quer ou essa dificuldade de mudança, essa dificuldade de agir. Até o tema de setembro aqui da Zonte é a procrastinação, porque eu sinto que tem muito a ver com isso que a gente está falando. É, Às vezes a situação não está tão boa, você vai se acostumar, você acha um jeito de contornar, seja com máscaras, seja ali com atitudes em função do outro, e você vai se distanciando de você, mas principalmente você vai ficando apegada a uma sensação e a uma situação ah, que não te gera um resultado satisfatório, mas você acredita que é aquilo que é seu merecimento, Uhum, né? Então, quantas e quantas pessoas não chegam aqui na Zonte falando, ah, mas acho que eu não mereço mais que isso. uhum, Depois que você conversa um pouco, a pessoa
acaba chegando nesse ponto, mas eu acho que eu nem posso ter mais do que isso. Mais afeto, mais amor, mais saúde, mais... A pessoa já não acredita mais. E tem muito em função do apego, né? E aí eu vou emendar com uma historinha, um experimento que foi feito, que eu acho que é muito simbólico em relação a isso que a gente está falando, que é aquela questão do sapo que eu comentei. Acho que foi numa live, né? Foi. Se você colocar lá o sapo, não façam isso em casa, porque isso não é legal. Mas assim, foi feito um experimento que é de colocar um sapo numa água fria e esquentando aos poucos. E quando tá bem quente, o sapo já não tem mais a força e a energia para sair daquela água fervendo. Ele acaba morrendo, né? Então, a relação tóxica, a toxina da relação, ela não vem de uma vez. Você pode ter, lógico, uma violência ali bem explícita, como um assalto, por exemplo, que é algo bem forte, bem, assim, conflituoso. Mas, normalmente, quando a gente está falando de relações, de pessoas que a gente convive porque a gente tem um sentimento, um amor, as coisas são meio gradativas. Então, hoje é uma discussão, amanhã é um controle, depois de amanhã é um comentário. Então, você vai se apegando nesta situação, acreditando que aquilo é o melhor que você pode ter, né? Então, Sim. realmente a gente tem que fazer um bom mergulho aí para desapegar. Uhum. É. Sim, você estava falando aí, eu estava pensando aqui sobre, né, você comentou que quando as pessoas chegam até você, elas chegam com essa questão do merecimento, né? Eu não mereço tudo isso, eu não mereço mais, e enfim. E aí, eu acho que esse é um ótimo indicador para a gente observar, e estava pensando como que as pessoas chegam até mim. E eu acho que uma frase bem comum é assim, tô perdido, não sei mais o que fazer, ou não aguento mais, né? Então, quando a gente se dá conta de forma inconsciente, assim, que nosso eu se confunde com esse personagem, a gente cai exatamente nesse lugar, né? Do nada mais me preenche, nada mais me dá prazer, eu tenho uma vida assim que é boa, eu tenho tudo que eu preciso, né? A pessoa consegue olhar para a realidade dela e falar, olha, é, não tenho a vida dos sonhos, mas a minha vida é legal, não me falta nada, né? A pessoa ainda consegue fazer essa reflexão, o que gera mais angústia ainda, porque ela não consegue ser grata por aquilo que ela tem. Então, você tocou nesse ponto do merecimento, e acho que é importante a gente pensar sobre isso, assim, quais são, né, os indicadores que têm aparecido aí, que estão tentando te comunicar que a sua relação com você mesmo, ou que a sua relação com as pessoas que você convive, estão com algum nível de toxina. Legal. Posso emendar na próxima? Não sei como é que tá o nosso tempo aqui, tá? Você que vai Eu me acho que a gente falando já aí. tem que dar uma caminhadinha para o final. Uhum. Mas se tiver mais uma, vamos falar mais uma e a gente fecha. Tá bom, então vamos. Deixa eu ver aqui, eu vou escolher uma bem boa, então. A culpa nasce da dor ou da expectativa? E aí, esse comentáriozinho, ele apareceu, foram duas pessoas que estavam conversando, e aí foi sobre aquele momento, foi naquele momento que a gente estava falando sobre a relação frescobol e a relação gangorra. Eu vou precisar atender minha porta. Vai lá enquanto eu Vai falo da tocando aí. relação frescobol e da gangorra. Tá Vai lá. bom. O que acontece, né? A gente falou muito no nosso curso sobre a expectativa que a gente tem, com as tentativas que a gente faz para ter uma boa relação e que quando não acontece do jeito que a gente quer, a gente cai em frustração, a gente cai numa toxina por se frustrar com aquilo. Então é como se a gente vivesse a tentativa e a frustração. Aí a gente tenta de novo e a gente se frustra.
E isso, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais intenso, como o brinquedo mesmo da gangorra, que a gente pode deixar bem intenso, bem forte, né? Ou a gente pode, aos poucos, ir diminuindo. Então, a grande proposta que a gente fez no curso é o que pode ser feito para diminuir esse balanço entre as extremidades de uma tentativa e de uma frustração. Porque a frustração em si, ela gera uma dor, ela gera um sofrimento. Então, isso acaba por gerar todo esse mal-estar que a gente está comentando aqui. E essa dor, depois que ela se instala, porque a frustração, se a gente for pensar na metáfora do brinquedo, começa ali devagarinho, você está sentindo, só que se você vai impulsionando, ou seja, fazendo algo ainda maior, uma tentativa ainda maior de resolver, de controlar, de lidar com aquilo, a sua frustração vai ser mais alta também, até que começa a realmente gerar dores. E essas dores, quando a toxina, a gente diz aqui que é quando a toxina já tomou níveis suficientes dentro do corpo, que já está gerando os efeitos, né? Então você fica ali numa sensação de angústia muito mais constante, você sente um desespero bater, você realmente perde o apetite ou desenvolve uma compulsão, né? E um dos comparativos que a gente fez no curso, que eu vou trazer aqui de novo, é a questão com a comida, a relação com a comida. Porque você às vezes sabe que algo não é bom para você se alimentar, para você ingerir, mas aquilo tem um prazer instantâneo e você usa aquilo, né, ingere aquilo faz mal no seu corpo, e aí você insiste até que chega um ponto que você desenvolve ali algo mais grave, né? Seja uma gastrite, seja realmente um desconforto intestinal. Então, quando a gente está falando das emoções, é a dor, né? Quando já gera algo muito mais intenso, que você já fica ali perdido, sem saber o que fazer, sem dar o próximo passo. E daí, como a Ju falou, é quando as pessoas acabam, às vezes, precisando de ajuda. E aí, gente, aproveitar que a Ju chegou. A Ju e eu, nós queremos sim estar com vocês. Mas por que não estar de um jeito mais preventivo, né? Por que não aproveitar antes de chegar aquela sensação crônica e já começar a fazer um trabalho de autoconhecimento agora, no hoje, né? Aprender como lidar com tudo isso hoje, onde você ainda tem uma sensação de desconforto, mas consegue reverter, sem precisar entrar com ações bem drásticas, né? Porque assim, todo mundo sabe que a emoção, quando toma uma proporção muito grande, vai gerar um efeito no físico. Então, para evitar tudo isso, a nossa proposta, seja da Gil, seja a minha, é que a gente faça esse preventivo. Como? Se conhecendo mais, estudando, refletindo, adquirindo conhecimento, adquirindo informação. E a nossa proposta é caminhar junto, né, Ju? Caminhar junto nesse trabalho de autoconhecimento, porque às vezes, até pelo assunto ser sensível, ele é bem delicado e sozinho às vezes não é tão simples. Então a gente quer estar junto, né? Com certeza. E estaremos juntos hoje, né? Na nossa aula, na última aula, e vamos continuar essa caminhada. Hoje vai ter várias surpresas legais, então é super importante que vocês estejam, se não assistiram até aqui, participem. A gente vai fazer o possível para que seja uma aula bastante inclusiva, né, no sentido de quem não conseguiu estar nos outros encontros se sinta bem acolhido e consiga acompanhar direitinho a nossa reflexão, o estágio que o grupo já está.
e também tem aí todos os benefícios que a gente vai sugerir nessa aula de hoje. É isso aí. Então, para quem estiver vendo esse vídeo durante o dia, hoje, quinta-feira, dia 2, às 20 horas, lá no YouTube da Juliana, a gente vai estar fazendo uma live ao vivo para realmente poder falar sobre os caminhos da conciliação, após a gente fazer toda essa reflexão sobre as relações tóxicas. Então, assiste a aula gravada e vai se encontrar com a gente lá na aula ao vivo. O grupo tá incrível, tá uma delícia conversar lá, ter as trocas. Vocês viram aí? Essas foram algumas perguntas que a gente, né, alguns comentários e perguntas que a gente trouxe aqui só para tomar o nosso cafezinho. O meu já gelou, por falar nisso. O O meu cafezinho mesmo ficou também. gelado aqui na xícara. Mas valeu pelo papo, Ju. Uma Valeu. delícia. Muito bom. Foi muito bom. É isso aí. A gente espera vocês e também para aproveitarem todos as nossas surpresas que vão rolar na aula de hoje, tá bom? Um É beijo para mesmo, todo você não mundo. pode perder. Vai ser muito Vai ser muito incrível. bom. Fran, obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, Ju. Tchau. Tchau.